Boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Milton, boa tarde a todos os alunos presentes. E hoje, com muita alegria, né, vamos dar sequência ao projeto hashtag Uma Trilha para a Europa, e hoje mais já com o pé na Ásia também, né? A gente acabou até pedindo, o Milton tem uma leitura ou uma viagem para a Ásia também, e como a gente já iniciou o estudo da Ásia, acho que os relatos, da mesma forma como os da Europa, né, são interessantes, mas a Ásia, nesse sentido, ela pode ser mais interessante ainda, porque a Ásia, para nós americanos, para nós brasileiros, né, ela, sobretudo, se a gente começa a entender, e se for lá, então, é muita diferença, contrastes, né, muito grandes, e no relato das experiências das pessoas que vão lá, o conteúdo fica vivo, ou seja, perceber essas diferenças é muito importante para entender os conteúdos, né, que estão escritos e registrados nos livros didáticos. Então, com muita alegria, né, hoje os relatos com o Milton, né, assim, só para deixar registrado aqui também, o Milton, ele em muitos momentos está contribuindo com a escola, né, e com certeza mostra um caráter, um valor, né, para a educação como poucos, né? Então, desde já a gente já agradece, né, essa colaboração com a escola e, consequentemente, na construção de pessoas, né, com a visão de mundo mais correta, né? Esse também é o objetivo da geografia e é o objetivo da escola, né, que todos tenham uma visão mais real possível, né, daquilo que é o planeta, e ainda mais no estudo dos continentes que a gente está fazendo nos 8º e no 9º anos, né, com ainda mais nessa situação agora de isolamento, né, essas atividades, né, por vídeo, né, por videoconferência, por videochamada, elas até ficam mais enriquecidas, né? A gente pode explorar algumas questões assim bem estratégicas, sem ficarmos no prejuízo, como muitas vezes se alega, né? Então, muito obrigado pela sua participação desde já, né? Não sei se algum dos grupos lembrar de que isso aqui é uma apresentação, né, do grupo de alunos, né, que contataram o Milton, né, a Maria Gomes, o Everton, o Eric e Stephanie, tá? Então, eles acabaram localizando, né, então, para que possa estar compartilhando essa experiência. Não sei se algum do grupo que eu citei gostaria de falar antes de passar a palavra para o Milton. Só liga o microfone. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Milton por ter topado participar, porque é uma coisa diferente dar uma aula online assim. E a gente chamou ele, pois a gente sabia pois ele já viajou várias vezes para vários lugares, ele já tem uma experiência com viagens para fora do Brasil. E eu acho que seria isso. Muito obrigada, e eu passo a palavra para o Milton. É isso aí, olha só o potencial dos nossos alunos e alunas aí. A voz é locutor, né? Locutora de rádio, por que não, né? Olha só. Show de bola. Então, pode ser? Posso começar? Isso, então. Então, tá bom, obrigado, tá? Obrigado pelo grupo, né? Pela Maria, pelo Everton, Eric e a Stephanie, né? Stephanie, isso? Isso. Né? Isso, obrigado pelo convite, né? E dizer, Agostinho, que sempre que precisarem, a gente sempre está à disposição, né? Eu vejo que só com essas trocas de informações, trocas de ideias, eu aprendo muito, né, junto também, e eu vejo que é só assim a gente consegue construir uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, apesar de toda essa nossa dificuldade de vivência agora, que a gente diz dificuldade, mas estamos se adaptando, né? Olha, quantos sabiam que existia essa ferramenta que a gente está trabalhando hoje, né? É algo espetacular, eu vejo que, poxa, quanta comunicação a gente pode, depois da pandemia, quando voltar tudo a normal, né? Como que a gente pode
incrementar no nosso dia a dia, né? Aproveitar até melhor o tempo, né? Eu, só para citar, aproveitando essa fala, né? Trabalho numa empresa que a gente tem atuação a nível de Brasil, né? E a empresa adotou esse sistema de reuniões antes da pandemia já. Então já tinha, por quê? Porque era um modelo europeu de trabalho, né? Imagina quanto caro você tira da estrada, quanto custo que a empresa tem em deslocamento, em hotel, enfim, né? Então, são tudo situações que a gente aprende, né? A gente vai se adaptar, a gente vai se organizar, enfim, para viver um mundo um pouco diferente daquele que a gente estava acostumado. Chorar não adianta, a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar, né? Se chorar adiantasse, a gente choraria um dia inteiro e resolveria o problema, né? Olhar a situação com um olhar positivo. Claro, eu vejo também, olha só a escola hoje, na verdade, recebeu uma tranca, ou para quem sabe jogar futebol, quando alguém leva um tranca e ela caiu de cheio na tecnologia sem muito preparo, então ela tem que começar a andar com as tecnologias. Então, da mesma forma, a escola hoje está tentando se reinventar, né, com o uso das tecnologias, que tem opções fantásticas, maravilhosas a serem exploradas, né? Então, com certeza. Então, o mundo não será mais o mesmo. Então, uma das grandes provas é isso, né? O uso das tecnologias precisa ser explorado e tem muita opção diferente disponível, que só falta, né, da mesma forma os alunos que estão ouvindo, para estudar. Eu ouço muitos relatos, mas estamos no prejuízo, não é a mesma coisa. Com certeza não é a mesma coisa, mas dizer que estamos no prejuízo com tanta opção que tem, talvez, né, não ter o domínio, não ter o conhecimento de muitas ferramentas que se tem. É verdade, concordo plenamente com você, né? E assim, só uma coisa que realmente se prejudicou um pouquinho, então, foi essa questão das viagens, né? Que hoje a viagem virtual não tem ainda a mesma sensação, a tecnologia ainda não conseguiu nos dar, né? O gostinho de você ir olhar uma outra cultura, um modelo de organização diferente, né? Uma estrutura diferente. E a gente fez essa viagem, então, para a China, né? E Dubai também. Vou aproveitar, vou mostrar algumas coisas de Dubai para vocês também, tá? A gente ficou 17 dias nesse roteiro, né? 12 dias na China e outros 5 dias em deslocamento, mais 2 dias, nesses 5 dias, 2 eram em Dubai, então, né? Qual que foi o período que você estava na China, só para a gente conseguir? Foi, se eu não estou equivocado, deve ter até datas, eu não estou lembrado bem, mas eu posso passar isso para vocês depois, tá? Eu não lembro de cabeça, para não te dar um balão, né? Vamos falar assim, eu vou ter que confirmar bem certinho as datas, tá? Foi, se eu não estou enganado, o período de março, mas eu não tenho certeza, tá? Mas de que ano que foi? Foi recente? Ano fazem exatamente 5 para 6 anos, se eu não estou equivocado, tá? Mais ou menos nesse período aí. Mas eu vou passar certinho para vocês ainda e fiquem tranquilos, tá? Então, assim, só para complementar, né? Antes disso eu tive a experiência de ir para a Itália, que foi antes de ir para a China. Depois fui para a China, daí fui para Estados Unidos e 2 vezes para a Alemanha, daí, tá? Então, nossa, só para constar. A parte da Europa, eu acredito que o pessoal já falou bastante para vocês, tá? Eu acho que a Europa, quando você vai falar da Europa, você fala União Europeia, né? Daí você está falando de um grupo, né, de um bloco econômico, onde que quando você está dentro de um dos países do bloco econômico lá da União Europeia, né, você automaticamente já está em todos os países, porque você tem livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, né? Então está tudo liberado. O interessante é quando você vai olhar, tem a Suécia, né, que fica bem lá no sul da Alemanha, né, e você não consegue entrar porque ela não faz parte do bloco econômico. Então você tem que apresentar o passaporte, enfim, né? Então é bem estranho isso nesse sentido. Mas assim, daí eu vou focar um pouco mais a parte da China, porque realmente foi a maior experiência de vida que eu tive,
né? Falando assim em viagens, porque é de 0 a 100 a diferença, tá? Uma pela organização, né? Muito boa a organização deles em relação à nossa, vocês vão ver a estrutura, enfim, e outra pela cultura, né? O povo chinês é uma cultura totalmente diferente. Eu até vou mostrar aqui a apresentação, já fica até mais fácil para vocês visualizarem, né? Isso. Estão enxergando, né? Isso. Tá, só vou tirar isso aqui. Isso. Aí o que acontece? Olha só, para vocês terem uma ideia, o que é a China, ó, comparada com o nosso Brasil. Território praticamente igual, 8% a China é maior em território do que o Brasil, tá? A população da China, esse dado eu atualizei ontem, tá? É 1,4 bilhões de pessoas. Ou seja... Quase 5 vezes mais, 5, 6. Exato, 6, 7 vezes quase mais do que o Brasil, 6 vezes e pouquinho, né? A população, então imagina, é o tamanho do Brasil, mas a população é só quase 7 vezes maior do que o nosso Brasil. O PIB per capita deles é um pouquinho menor, mas também, olha a população deles comparada com a nossa, né? A moeda deles é o renminbi, né? Que é ou yang chinês, que chamam, né? Hoje, esse dado do ano passado, ele era 0,53 centavos do real, né? Então, ou seja, com R$1 você comprava quase 2 renminbi, né, da China, e a população deles, a urbana, é 60%, a nossa é 87%, tá? Então, eles ainda têm bastante população rural, porém, isso está mudando também. Saiu até semana passada uma informação importante, né, que é a preocupação da indústria brasileira agora, daqui para frente, que a tendência é que a China, em questão de 5 ou 10 anos, mais de 12% da população vai migrar para a cidade. Então, vocês imaginam, com o universo de gente que nem a China tem, como que vai mudar os hábitos de alimentação, né? Então, você vai tirar a pessoa do meio rural e vai passar para a cidade. Então, essa é uma preocupação social muito grande, né? E a rural, então, é 39% hoje, né, da China, e 12%, quase 13%, 12,5% do Brasil. Aqui em Iporã-do-Oeste, para vocês terem uma ideia, nós somos 50-50, né? 50% no interior e 50% na cidade. A nível de... curioso pelo censo que era para sair esse ano, mas deve ser esse número sim. Também estou usando esse número. Esse mais ou menos aproxima isso, né? A idade média do povo chinês é 38,4 anos e do brasileiro é 33,5. Isso levou a China a fazer mudanças, né? Depois até eu vou mostrar mais alguns dados em relação a ter filhos, né? A China era estritamente proibido o segundo filho. Hoje já estão pensando diferente, justamente por quê? Porque está aumentando a idade média da população e isso está fazendo com que o sistema se torne muito pesado, né? Então, poucos trabalhando e muitos já na idade, né, de se aposentar, enfim, ou não consegue mais trabalhar, enfim, daí o sistema tem que bancar isso, né? Questão de saúde, uma pessoa idosa vai estar muito mais no hospital, né? Enfim. Tá? O risco da crise é grande se eles, né, por eles terem adotado bastante tempo essa lei do filho único, né? Com certeza. Sobretudo a crise econômica, né? Então a capital é Pequim, né? E aqui, então, nossa famosa Brasília, né? Então, vamos lá. Ó, sistema político, só para comentar um pouquinho, porque eu vi pelos dados que me passaram, né, que gostariam de falar, eu acho interessante, né, o Brasil é um sistema república federativa presidencialista, né, república porque o chefe de Estado é eleito e temporário, federativa, pois os estados são dotados de autonomia política, né, e presidencialista porque ambas as funções de chefe de governo e de Estado são exercidas pelo presidente daí, tá? Isso é o Brasil. Vocês entenderem, a China, então, ela possui, olha que dado interessante, isso a gente viu lá, restrições à internet,
à imprensa, à liberdade de expressão, aos direitos reprodutivos e à e à liberdade de religião. Ou seja, vamos pegar por partes. Internet, lá não tinha Face, tá? Não tinha acesso a Face, Google, muito YouTube, menos Facebook. Oi? Google, YouTube também não. Não, não tem. Não tem acesso a qualquer meio. Por quê? Porque o governo manipula tudo isso. Ou seja, vamos dizer, no Brasil você tem a transmissão de um jogo de futebol, né? Se o jogo começar às 19 horas, lá na China, fosse aqui, o Brasil fosse China, aí a TV iria começar a transmitir esse jogo às 19h15. Por quê? Porque nesse intervalo de 15 minutos o governo ia filtrar todas as informações que estão sendo passadas para o povo. Tá? Então ele tem um controle rigoroso sobre isso. Por quê? Só assim para ele manter um controle de 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você vai controlar um país com tanta população, né? É muita gente, fazer com que a doutrina que eles têm lá é algo espetacular. De noite você não escuta a sirene de polícia, 10 horas não tem ninguém na rua, é tudo muito organizado, tudo bem estruturado, a lei realmente funciona, porque a penalidade também funciona, né? Roubou... Para interferir ali, que na verdade, assim, ó, a gente tem um cuidado, assim, até a interpretação que é dada em relação a esses dados, né, elas não podem ser vistas, normalmente quando a gente fala em sistemas da China, né, o mundo alguns veem isso com uma forma, assim, bem ruim ou boa, enfim, então a gente tem que analisar a China como ela é, né, então ela tem... esses dados que você colocou não necessariamente são ruins. Não. Tá? Então, pela questão politiqueira do Brasil, muitos olham esses dados aí de uma forma, né, meu Deus do céu, como que eles vivem lá? Não. O que é? Um governo centralizador, né? O que acontece, assim, eles conseguem, com isso, manter a ordem, né? Porque se ele não o fizesse, eu vou mostrar depois as imagens para vocês, o meio que eles vivem é fantástico, eles têm, vamos dizer assim, uma estrutura interessante, muito boa, né? Porém, eles têm limitações, eles têm privações, né? Empresas, para abrirem na China, automaticamente elas têm que dar parte das ações para o governo chinês, tá? Ninguém pode abrir uma empresa... Por exemplo, agora o Brasil, a Petrobras vai botar uma refinaria de petróleo lá na China, ela vai ter que dar parte da empresa para o governo chinês. Isso é regra, né? Então, faz parte da estrutura, né? Faz parte da organização dele lá. Porém, a lei existe e a lei é cumprida, tá? Isso é importante. O povo chinês é muito, assim... vamos falar assim, respeitoso, não é um povo que tenha o carisma do povo brasileiro, vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar do mundo, tá? Isso é muito nítido e certo. Esse afeto do povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem a questão da malandragem, que nos fere um pouco a nossa imagem, né? Mas, assim, a parte do ser humano, da receptividade, do abraço, né? Daquele beijo no rosto, não existe na China, tá? Muito frio, negócio uma relação fria, como na Alemanha também é. Então, é diferente, é uma característica do povo, tá? Enfim. Milton, Oi. Lá as pessoas são mais fechadas, né? Tipo, sim. Elas não se conversam muito entre si. É verdade, é bem isso, a característica que a gente percebeu. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa, ela deu um abraço, né? Em agradecimento, porque a gente teve 2 guias, um homem e uma mulher, e dela deu um abraço na mulher, né? Depois, quando a gente se despediu, a mulher chorou, porque ela disse que ninguém nunca tinha feito isso com ela, sabe? Então, olha que coisa tão simples, mas é o mundo deles. Eles vivem nesse mundo, né? Depois até vou falar das empresas, né? Que a gente visitou uma ou outra, né?
Então, realidades diferentes. Isso tudo valoriza o que nós temos aqui, né? Por mais que a gente viaja, olha muitas coisas, mas ainda o melhor lugar para viver é aqui. Tá? Vocês podem ter certeza disso, que aqui ainda é o melhor lugar, que a gente se sente bem, enfim, né? Então, a questão da expressão, né, direitos reprodutivos, agora a China está liberando o segundo filho, né, porque só podia ter o segundo filho quem realmente tivesse muito dinheiro, tinha que pagar para o governo para ter o segundo filho, tá? Ou escondiam, tá? Ou escondiam do próprio sistema, porque tinham medo que aconteceria algo trágico, infelizmente essa também é a realidade, né? E questão de religião, então, o budismo muito forte, né, na região da China, ele é bastante forte lá também, né? E como é que funciona o governo, né? O Partido Comunista da China, altamente hierárquico, né? Desculpa, o sistema eleitoral chinês apresenta os congressos populares locais e que tem seus membros eleitos, né, diretamente, sendo que todos os outros níveis mais elevados da esfera política chinesa passam a ter seus membros eleitos do modo indireto, ou seja, você escolhe o representante e esse representante depois que escolhe o presidente, né? Após eleito, o presidente passa a ocupar também o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da China, além da comissão militar central e líder político do país, né? Então, essa é um pouco da organização de como é que é a China, tá? Aqui, para vocês, então, entenderem onde que a gente foi, essa aqui, então, é a China, né, o país chinês. A gente primeiro foi em Pequim, né, na capital da China, a gente desembarcou. Depois disso, a gente foi, então, para Shenyang, né, depois a gente foi para Xi'an. Quarto local que a gente foi Xangai. E, por último, a gente foi em Hong Kong. Tá? Para diferenciar um pouquinho, Hong Kong, no ano de 97, se eu não estou equivocado, 97, ele foi devolvido, né, para a China, era do domínio da Inglaterra, né? O professor de história me ajuda se eu estou errado, né? Ali houve uma mudança, sim. Sim, e Hong Kong, então, agora, ele pertence à China, mas tem algumas situações que ela tem autonomia própria, né? A questão militar, ela responde para toda a China, a questão política também, né? Uma outra questão interna de Estado, daí Hong Kong decide por ela própria. O interessante é o seguinte, você viaja por toda a China, você não vai encontrar praticamente estrangeiros. Hong Kong, sim. Hong Kong é quase um local só de estrangeiros. Todos os bancos mundiais, todas as maiores empresas do mundo se instalaram escritórios em Hong Kong. Hong Kong é o centro econômico da China, tá? Tem o segundo maior porto, né, do mundo, que eu até vou mostrar umas fotos para vocês, a porta de entrada de muito produto para dentro da própria China, né? Hong Kong, você vai encontrar brasileiro, você vai encontrar americano, você vai encontrar argentino, alemão, enfim, de tudo que é tipo e sabor, você vai encontrar lá. Mas no resto da China você vai ver só chineses, né? Eles são, só para então resumir, né? Dizer que no Brasil, Hong Kong é mais ou menos que no Brasil, você vê uma mistura muito grande de pessoas, né, de origens, enfim. Já no restante da China você não vai enxergar isso. É mais pura, é uma raça pura, o que também favorece a ordem, a organização, costumes iguais, né, é mais fácil de você criar um padrão de disciplina, vamos falar assim, né, fica mais fácil, tá? Então, só para vocês guardarem aqui, aqui nós temos a Mongólia. A Mongólia foi a razão da China construir o muro, tá? Da muralha da China, né? Que até vai ter uma foto aqui também. Foi justamente para evitar a invasão dos mongoleses, né? Tá? Então, só para vocês, depois eu vou ter umas fotos para vocês entenderem por que
Então, essa aqui é a China, ó. Você vai chegar na China, você vai encontrar isso aqui em todas as cidades. Ou seja, muita flor, muito limpo, tá? Muita rosa, principalmente nos canteiros, tá? Passam a noite, eles limpam as rodovias, lavam as rodovias com tudo com máquina, claro, né? E limpam, deixam tudo muito limpo, organizado, é muito bonito realmente, assim, a parte da estrutura chinesa, tá? Olha só que fantástico. Para mostrar para vocês, vocês estão vendo essas árvores grandes aqui, né? Isso. Do lado. Essas árvores, a China, quando falam para vocês que a China monta um canteiro, ou monta um exemplo, um trevo, né, de rodovia, em um dia ou uma semana, vocês podem acreditar que é verdade, tá? Por quê? Porque é tudo montado. Não é nada... Aqui, o que a gente faria no Brasil? Quando você vê uma árvore dessas, você iria plantar, né, uma mudinha pequenininha e você ia cuidar durante anos para ela crescer, né, para ela se desenvolver. Na China é diferente, eles já produzem ela no interior do país, retiram com máquina e plantam a árvore pronta já, no local definitivo, tá? Então, e flores, eles enchem com potes de flores, né, os canteiros, e depois, quando passou a florada, eles colocam outra no local, tá? Só fazem a troca. Então, eles realmente montam uma praça em questão de dias. 2, 3 dias, 4 dias está montado, né? Se eles montaram um hospital em 12 ou 14 Isso. dias, imagina uma praça, então, né? O mundo se assustou com, né, com essa questão da montagem do hospital em uma semana, que nem o projeto está pronto. É verdade. Então, outra coisa espetacular, que se um dia vocês forem para a China, não estranhem. Buzinam muito. Eles andam na rua, buzinam. Por que eles buzinam? Eles buzinam porque eles, ao invés de usar o pisca, exemplo, se um carro ultrapassar o outro, ele vai buzinar para avisar o da frente que ele está passando. Tá? Então, é uma forma deles se comunicarem. E é um povo, assim, extremamente estressado, por vezes, tá? A gente teve, para contar até um fato, tem um motorista da nossa van, andando, um ultrapassou, não sei o que buzinou e chamou a atenção dele, ele ficou bravo, os dois estacionaram do lado da rodovia, ele saiu da nossa van, foi discutir com o cara, voltou para dentro da van e foi embora. Sabe? Tudo muito natural para eles, nós estranhamos muito, né? Então, realmente é algo diferente, sabe? Muito estranho, muito legal. Tá? Olha isso aqui, ó, soro para árvore, vocês já tinham visto isso? Isso existe lá na China, ó, eles estão dando tipo um produto, né, para essa árvore se desenvolver e não morrer, né? Então, é coisa de chinês mesmo, né? Então, é fantástico isso. Muitas construções, né, a China tem muita história, né, muita história de imperadores, tá? Onde que há milhares de anos construíram, em toda a parte onde que você vai ver uma construção que tem algo por cima do telhado, assim, nos cantos, com algumas imagens, tanto em madeira, principalmente, que era quase tudo em madeira, tem alguma relação à história, a algum imperador, a algum deus, tá? Então, eles fazem toda a construção, e olha o acabamento, né? Olha a estrutura que eles fizeram, são artistas natos, né? Realmente, o povo chinês tem essa habilidade, né? Só para chamar a atenção, qualquer prédio, qualquer imagem que a gente vê, né, esse é um dos grandes contrastes com o restante do mundo, né, dá para assim dizer, sobretudo com a nossa região, por mais que as casas também são em muita beleza, muito estilo, né, estilos bem organizados, mas se compararmos com a China, os detalhes que eles fazem nos prédios é uma coisa que é só deles, né? É muito detalhe que muitas vezes demoram, né, quanto tempo para se fazer
tanto acabamento, tanto detalhe aí nos prédios, né? Eles não fazem parede reta, eles fazem, sabe, quanta, né? Chama muita atenção essa forma de construir, né? Eu aqui comentei com vocês, né? Então, a questão da riqueza dos detalhes, né? Da questão vamos dizer assim, da infraestrutura deles, né? Então, ela é muito similar, né? Em todas as regiões que você vai, tá? Ela fica muito idêntica, né? Essa questão de... Arquitetônica, né? Isso. Aqui, então, a muralha, né? Que eu falei antes. Então, tem uma história que dizem que a muralha da China é um dos únicos pontos, né? Únicas obras que você consegue enxergar da Lua, tá? Mas isso não é verdade, tá? Isso é só comentário, realmente é um marketing que se faz, mas o interessante é realmente a estrutura dessa muralha, a extensão dela, tá? É algo incrível. Ela passa por cima, olha, aqui de todas essas montanhas. Aqui em cima vocês vão enxergar um pouquinho, né? Vocês enxergam o meu cursor, né? Sim, sim. Ó, então vocês vão enxergar, né? Isso são tudo, faz parte da muralha, né? Ainda, e, enfim, tem um território incrível. O que acontecia? Eles usavam isso como forma de se proteger, tá? Era uma forma de proteção, onde que se tinha soldados, né? Que ficavam de guarda nesses locais. Como é que eles se comunicavam? Eles usavam esterco de cavalo seco para fazer fumaça, tá? Então, eles se comunicavam através da fumaça só, tá? Então, é um dado interessante que a gente viu lá, que eles comentaram conosco, tá? Pô, vocês olhar aqui, isso aqui é tudo chinês, tá? Eles procuravam nós para tirar fotos. É algo que nós se sentimos importante lá, porque nós éramos diferentes. Aqui é chinês e chinês e chinesas, e gostam muito de viajar. Se você for para a Europa, você vai ver muito chinês viajando, tá? Eles gostam de viajar. Então, tem bastante... com a população que eles têm, né? Então, tem muita gente viajando sempre. Suíno também tem lá, tá? Na realidade, a China possui 50% de toda a produção de suínos do mundo. Então, quando vi um caminhão carregado de suínos, pensei, opa, vamos tirar uma foto, né? E são iguais aos nossos, né? Agora estão com problema de doença. Hoje é o mercado que mais compra a nossa carne suína, né? Então, olha que fantástico, né? Então, só para mencionar, né, achei interessante que não é, assim, pelos dias que a gente passou lá, é a única vez que a gente realmente viu daí, tá? Aqui a gente foi visitar o Parque Olímpico de Pequim, tá? Eles demoliram uma parte da cidade para construir esse Parque Olímpico, tá? Esse aqui é o famoso Ninho do Urubu, né, que se vocês escutarem, entrarem dentro do Google, né, vai ter lá bastante informação em relação a isso, né, realmente é uma estrutura espetacular. Aqui é dentro de um estádio, né, criado só para os jogos, onde se fez as provas de atletismo, as provas de arremesso de dardo, arremesso de peso, tá, então é tudo dentro dessa estrutura aí, tá. Aqui o seguinte que eu falei antes, olha só que informação interessante. Isso aqui era um império, né? Uma cidade do imperador. Essa cidade tem um nome específico, né? Não lembro agora, tá? Mas essa cidade é o seguinte, era desse imperador, e só ele autorizava quem podia entrar, e quem entrava não podia mais sair. Então, o que aconteceu dentro dessa cidade, né? Ela é imensa, né? Era a moradia desse imperador, ele convidava as pessoas para irem morar com ele, porém as pessoas entravam num tédio, né? Por estarem morando só num local fechado, muro alto, não tinham mais visão ou contato com o mundo externo, eles tiveram que derrubar todas as árvores que tinham dentro desse local, porque o pessoal se enforcava. O pessoal se suicidava porque não aguentava mais ficar lá dentro, né?
Então, realmente, de tanta pressão, né, era uma coisa, assim, muito autoritária, né? Então, quem morava lá era para servir esse imperador. Então, ele tinha mais de 20 mulheres, 20 esposas, né? Então, ele morava dentro de uma cidade e o povo, então, quem entrava não podia mais sair, com medo, né, de levar alguma informação preciosa para fora e para não ter invasão, enfim, né? Então, tudo culturas que naquela época existiam. Hoje está ali só para o turismo, né? Vocês podem olhar de novo a questão de flores, né, que eu comentei antes, né, muito presente em todos os locais que você vai, né? Certo? Se alguém tiver algum questionamento, né? Então, a China dá para ver assim que ela está se tornando mais livre, mais, ou seja, ela já era o sistema de governo, ela era muito mais radical e a cada ano que passa a gente pode ver assim essas mudanças, né, das pessoas ter mais liberdade. Então, não é às vezes essa questão de socialismo, o sistema que eles têm ainda tem muita restrição, mas a gente pode ver um avanço para nós, sei lá, como é que eles veem isso, mas existe essa mudança, né? O mundo obrigou eles a mudar, né? Porque como eles hoje eles abriram suas fronteiras, né? Para hoje China é incrível o crescimento, o desenvolvimento, parte tecnológica, parte industrial, né? Muito forte. Então ela se obrigou a abrir as portas e à medida que ela vai abrir as portas, o mercado externo obriga a China a não ter mais trabalho escravo, a não ter mais trabalho infantil, né? Há inúmeras situações, né, que o mundo começa a pressionar. Então, eles também têm que mudar em relação a isso, né? Nós visitamos empresas onde que eles mencionaram que anos atrás o funcionário chinês morava na empresa. Ele não tinha outro mundo a não ser a empresa. E isso hoje já mudou bastante, né? Justamente pela pressão social, tá? Para vocês terem a infraestrutura de trem-bala, né? Que a gente andou também, a estrutura de logística incrível, né? De locomoção, né? De ligar um local ao outro do país, algo espetacular. Funciona, é no horário, não tem atrasos, né? Algo interessantíssimo. Sim, uma cultura de uma exatidão, de precisão interessante. Tá? Então, é algo realmente fantástico. Aí você vai para o interior da China, você vai ver isso aqui. Isso aqui é uma plantação de árvores que depois vão se tornar as praças na cidade. Aquilo que eu comentei antes. É aqui que eles produzem as árvores, depois daqui eles tiram e vão plantar nas cidades. Tá? Então, o produtor recebe, né, pelo trabalho dele, porém, toda a negociação de terra, de tudo que acontece, passa pela mão do governo. Tá? O governo ele fiscaliza, ele não deixa ninguém ter um volume grande de terra na mão dele, é o governo que controla tudo isso aí, tá? Aqui, então, uma foto mais próxima, né? Aqui é algo muito interessante, né? Vocês imaginam o que é esse cucuruco aqui? Alguém tem alguma opinião em relação a isso? Não faço ideia. Isso aqui são pessoas enterradas, tá? Veladas aqui. O que acontece? Na China, todos os que morrem são cremados. Tá? Uma vez cremados, em homenagem, então, à pessoa, os donos da propriedade colocam as cinzas na área mais fértil da propriedade. Tá? Eles colocam as pessoas num local mais fértil, né? Um símbolo de homenagem, né? Então, velam eles nesses cucurucos aqui, né? Então, aqui dentro tem as cinzas de uma pessoa que faleceu. Aqui, vocês veem ao fundo, tem mais uma, né? Então, eles fazem isso em forma de homenagem. Tem muito disso.
Você vê no arroz irrigado, às vezes você vê no meio do arroz irrigado tem um cucuruco, assim, de uma homenagem, né, de um túmulo, vamos falar assim, de uma pessoa que faleceu, tá? Olha que são culturas diferentes. Plantação, muita verdura e muito legume, muita, porque eles se alimentam. O povo chinês, você tu não enxerga um povo chinês gordo. Eles são esbeltos, né? São mais magros, né? Isso por quê? Porque eles não têm uma alimentação... a alimentação deles é muito boa. Fumam muito. Nossa, o chinês fuma demais, né? Muito mesmo. Mas, por outro lado, eles têm uma alimentação muito saudável. Eles não usam muito sal, tá? Usam muito mais pimenta, tá? Na alimentação. Então, o sal também é muito característico do Brasil também, tá? Tu vai em inúmeros outros países, não se usa tanto sal, usa muito mais pimenta para a questão de preparo, né, dos pratos, enfim. Então, aqui se produz muito, tanto no inverno, que tem neve, né, como no verão, quando se tem sol, né, você vai produzir nessas estufas daí, tá? Olha, a questão do arroz irrigado, muito também, tá? Muito mesmo. Tem bastante, tá? Você vai andar em regiões que você só vai ver isso aqui. Muito arroz irrigado, plantações e plantações. E assim é a China, ó. A névoa, isso aqui é poluição, tá? Dos 12 dias que a gente esteve na China, durante 7 dias a gente não viu o sol, tá? A gente só viu isso aqui. Parece que está nublado, que está não bem nublado, ou está com cerração, né? Então é bem isso que você chega de noite, nós chegávamos no hotel, a boca estava tudo seca, né? De tanta, realmente tem muita poluição. Aqui tem muita indústria, né? E pouca área, assim, verde ainda preservada, tá? Construções e construções e construções. O povo pobre da China mora em apartamentos, eles não moram em casas. Casas só pessoas nobres residem. Os pobres e mesmo a população em geral mora em apartamentos. Aí vocês vão ler, vocês vão dizer que são cubículos, e é bem isso, bem assim que funciona, né? Pequenas residências, né? Imagina quantos prédios estão sendo construídos aqui ao mesmo tempo, né? Então, realmente, é muita construção, e assim, numa velocidade incrível, né? Na questão de estrutura nas construções, tá? Certo? Estão me escutando ainda, né? Cidades verticais, né? Exatamente. É bem isso. Como eles não têm território para... Porque eles têm que produzir. Vocês vão ver que tem muito viaduto. Exemplo, quando vocês vão a Chapecó, aqui por Mondaí, vocês vão chegar perto de Chapecó, tem um viaduto que se fez lá, né? E se fez um preenchimento. Aquele viaduto está sendo construído há 3 anos já. Agora estão terminando ele. Lá na China, ele seria construído em 1 semana e não se teria um preenchimento por baixo. Por quê? Porque eles entendem que por baixo você tem que cultivar. Você tem uma oportunidade de produzir algo ali. Então, eles erguem, né, e deixam, passam um asfalto por cima e continuam produzindo por baixo do viaduto, né? Então, é tudo área nobre para eles. Aqui a gente foi, só para falar um pouquinho da história, né? Daí o imperador, ele construiu mansões e obras faraônicas para agradar a esposa dele, para os filhos, para passar inverno, para passar verão, sabe? Então, tudo assim, questões muito da história da China. Hoje, claro, não se tem mais isso, mas estão lá mais para ponto turístico. Dentro dessas construções tem ainda as piscinas que recebiam água quente, né, no inverno dos Alpes, né? Então vinha água subterrânea, né, que vinha quente para esses lugares onde que eles tomavam banho, enfim, tudo produzido, tudo criado, né, com muita, se tu olhar naquela época já com muito conhecimento, né, com muita análise, tudo muito bem feito, né.
Tanto que é de madeira e ainda tem hoje, né? E fazem séculos que estão aí. Olha só que coisa perfeita. Esse aqui é criado por uma imperatriz. Onde que o imperador, então, fez isso aqui para agradar a imperatriz, para ela ficar no período, então, passar a primavera, né? Nesse local aí. Então, olha só, a minha esposa, infelizmente, não vai chegar a esse ponto, né? Então, são realidades diferentes, né? A cultura bem diferente, né? Oi? Uma cultura bem diferente, né? Bem diferente mesmo, né? Isso aqui é algo espetacular, né? Que quando vocês forem pesquisar no Google lá, soldados de Dakota, é algo incrível. Ó, um imperador, né? Ele pegou e o que ele fez? O imperador esse faleceu com 34 anos, se eu não estou equivocado. É que eles viviam muito pouco tempo naquela época, né? A perspectiva de vida era baixíssima, né? Daí um dia um determinado senhor nessa região, então aqui, ele foi cavocar um poço para água. Aí ele cavocou e ele achou uma galeria. Daí quando ele começou a abrir, ele começou a encontrar esses soldados de barro, de tamanho, do nosso tamanho, tá? Tamanho humano, assim, normal. O que aconteceu? Eles foram pesquisar, foram atrás da história. Um imperador, ele pediu para serem feitas essas galerias e colocados esses soldados abaixo do solo para eles protegerem ele depois que ele fosse enterrado. Né? Depois que ele fosse enterrado naquela região, esses soldados, né, tinham essa ideia, essa visão, né, esse misticismo, né, e que aí esses soldados iriam proteger eles depois. Vocês vão ver que tem até cavalo, tem charrete, tem de tudo feito com barro. Olha que perfeição. Tamanho original, é. Tamanho original. É algo incrível. Aqui desmoronou, né? Vocês enxergam que essa foto a gente tirou lá, desmoronou, e aqui são inúmeros arqueólogos que estão trabalhando para desenterrar isso aqui. E já acharam... É recente, né? Não faz muitos anos que isso aí foi... Não faz muitos anos, não. Então, cavocando ainda para achar, né? Então, estão trabalhando ainda para desenterrar. Mas olha que coisa incrível. Aqui já falando um pouco também de Hong Kong, né? Esse aqui é onde que a gente foi, é o segundo maior prédio, edifício, né? Construção em altura do mundo, 636 metros. A gente subiu e essa foto eu tirei, essa do meio aqui, tá? Isso são as torres de comunicação de Hong Kong, tá? Você chega lá em cima, o chão é de vidro. Você tem medo de sair do elevador, né? Então, imagina a altura, né? Você praticamente não enxerga as pessoas, né, embaixo, de tão alto que é. Então, é um ponto turístico de Hong Kong, né, muito interessante e muito bonito, por sinal, tá? Aqui, então, é o porto de Hong Kong, né, que é o segundo maior do mundo, tá? O primeiro, se eu não estou equivocado, fica nos Estados Unidos, não tenho certeza absoluta disso, mas esse aqui é o segundo, é algo incrível, você fica andando e ainda está do lado do porto, né? Muitos desses containers que estão aqui provavelmente vieram da nossa região aqui, né? Talvez aqui da JBS de Itapiranga, né? Então, realmente aqui é a porta de entrada e daqui sai tudo de trem daí, né? Para dentro da China, uma linha ferroviária fantástica, bem estruturada, né? Muito bem organizada, tá? Aqui mais uma imagem, né? Então, os navios atracando, né, e descarregando os containers. Impressionante a infraestrutura. É incrível. Aqui é um aeroporto, né, construído também dentro do mar, totalmente construído dentro do mar, né? Você vai ver que tem inúmeros aviões aqui, tem avião subindo, decolando aqui, daí no outro lado já tinha avião baixando, né? Então, tudo construído dentro do mar para aproveitar espaço, né? Aí tem uma estrutura incrível, né? O que estão desenvolvendo. Daí a gente subiu o morro, né?
E aí a gente viu isso aqui, ó, isso aqui é fim de dia, onde que eles estão construindo, estavam naquela época construindo essa rodovia, e ela entra aqui no mar, e ela vai por baixo do mar e sai aqui, ó, do outro lado. Por quê? Para permitir a navegação por cima. Então, você vai vir de carro, você vai passar por dentro do mar, vai sair aqui no outro lado, e a navegação não é interrompida, né? Você não precisa fazer Para eles foi mais fácil fazer isso do que fazer um elevado, né? Daí, imagina a quantidade de navios aqui, né? Que estão puxando cargas, enfim, né? Então, é uma estrutura incrível. Olha esse aqui, na entrada de uma cidade, Xangai. Formigueiro. Isso aqui, você chega na cidade, conforme aonde você quer ir na cidade, você entra dentro dessa rótula aérea, aquilo que eu falei antes, né, do elevado, e você vai girando, girando até chegar naquela rua que você quer ir. Então, ela distribui você para toda a cidade, né? Então, você entra e você vai girando, e conforme aonde você quer ir, você vai passar por uma dessas rodovias aqui, tá? É algo espetacular, ó, quando você está andando dentro, né? E a estrutura é incrível, tá? Aqui uma feira que a gente visitou, né? Então, a gente foi lá visitar a feira também, para ver produtos, enfim, né? Na área da suinocultura, né? Que é a área que a gente trabalha, tá? Muita coisa nova, tinha avicultura também, uma outra coisa. O que você imagina esses chineses inventam ou copiam? Eles têm uma capacidade incrível. Eles pegam algum produto, alguma coisa e inventam. E os engenheiros são tudo pessoas novas, 20 anos, 22 anos, sim, pessoas muito novas. São muito inteligentes, né, e gostam dessa estrutura, dessa parte de inovação. Aqui só para mostrar para vocês como a parte de estrutura asfáltica é boa, toda ela é assim. Você não encontra estrutura com buracos, isso não existe lá, né? Aqui, uma estrutura, né, que eles fazem para quando um carro bater, né, aqui tem um sistema de proteção, né, para o carro não bater de frente aqui contra essa parte, né, de ferro, né, para não se machucar. Aquilo que eu falei dos elevados, olha só que eles estavam construindo um por cima de uma rodovia, para evitar, né, preenchimentos e tempo. Não, é tudo montado. Faz a engenharia e vem aqui e monta, olha só. Chega aqui, só faz a ligação e já está feito, né? Não tem muita demora e é uma coisa muito prática. Questão dos metrôs, né? Você vem aqui, você escolhe o local que você quer ir, muito prático, funcional, e a população anda muito de metrô lá, né? Olha que eu falei da névoa, né, da poluição, olha só, é assim, ó. Então, a gente tem saudade do Brasil, né? Quando você chega nisso aqui, né? É uma cultura nova, é coisa diferente, mas tem muita poluição, né? Muita indústria, tá? Então, eles também agora, que nem o professor, né, falou antes, eles também agora têm que olhar muito para o lado humano, né, do negócio, porque o mundo não quer mais isso, né? O mundo não quer mais isso. O mundo quer um produto, sim, mas que não custe tão caro, né? Que não custe o meio ambiente, tá? O pessoal mora, então, como eu disse antes, moram em becos, daí eles têm que secar a roupa fora. Imagina com toda essa poluição, como é que não fica essa roupa, né? Mas fazem, né? Não tem outra alternativa. Aqui também, construções. O interessante do metrô é o seguinte: tu vai na cidade, você vai descer dentro da cidade para pegar o metrô. Um andar do metrô é só as coisinhas. Quando vocês forem para o Paraguai, tem lá o Xing Ling, né, que você compra de tudo. E dentro do metrô, embaixo, é assim, cheio de lojinha. Tu entra, tu tem... E é o estilo Paraguai. Se alguém já for no Paraguai, sabe como é que é aqui daí, tá? Tu encontra de tudo, tá? Então, é o mesmo estilo do Paraguai. Então, tem debaixo da cidade, como em cima não tem muito espaço, tem na linha do metrô, embaixo tem um andar que é só isso aí, tá?
A gente foi visitar empresas de geração de energia solar, né? Por coincidência, fomos nessa empresa e essa empresa tinha produtos que vinham aqui para Santa Catarina, estavam embalados já para virem para cá, tá? Então, Olha que legal. é uma empresa chinesa, né, que trabalha com tudo, né, metal, enfim. E alimentação, quero mostrar um pouquinho para vocês também. Professor, quanto tempo eu tenho? Está muito demorado? Temos um tempo ainda. A Quanto princípio, tempo? Só me dá uns 10 quantos minutos? 10, 10. tá. Tá bom, sem problema. Esse aqui é a sopa, né? Os chineses. Aqui estão todos os pratos, né? Que a gente comeu. Então, esse aqui fomos nós que tiramos as fotos, né? Essa é a alimentação deles, tá? É esse estilo de legume, de gosma aí. Eu emagreci 3 quilos lá, tá? Eu já sou magro. Então, vocês olham, né? Olha esse aqui, né? Um peixe. Aqui a carne de pato. Muito pato, consome muito carne de pato, tá? E carne tu não vai ver em pedaços muito grandes, você vai ver pequenos cubículos só de carne, né? Que eles não servem. E após a refeição, chá. Sempre, toda a refeição após tem chá. Muito chá. O chinês realmente toma muito chá. Característica dos chás. Aqui também tem, nas feiras, quando nós fomos visitar algum ponto turístico, o que eles vendem? Ovos cozidos, milho, aí você tem um pão com tipo de carne que eles colocam em cima, né? Enfim, e legumes, ó, dentro de potes, que eles vendem também, tá? Aqui, ó, tu anda na rua, tu vai encontrar isso aqui, tá? Produtos desidratados, peixe desidratado e daquilo que tu imagina tem, né? Olha a carne exposta na rua. É. Aqui a vigilância já tinha fechado a rua, eu acho, né? Então, olha aqui a língua de porco, tripa, ó, né? Coração, fígado. Aqui você tem a carne cortada, tá? Aqui você tem pato assado. Aqui eu tenho um porco assado, costela, peixe aqui em cima, ó, se tu olhar. Aqui tem tipo um intestino, né? Preenchido, enfim, coisas de chinês. Aí, bem rapidinho, em 2 minutos, Dubai, né? Dubai é uma cidade criada para o turismo, tá? Ela vive 80% já do turismo. Tá? O petróleo construiu Dubai, mas hoje ela se mantém do turismo, tá? Aqui são construções, tá? Catedrais, prédios, tá? Tudo que você imaginar de bom e do melhor tem em Dubai, tá? Aqui furaram um pneu, esse cara, nós estávamos indo para as dunas, furou um pneu. Era início de verão, 48 graus, tá? E por que eles usam essas túnicas? Para eles é melhor manter o calor do corpo do que receber o calor externo, tá? Então, por isso que eles usam essas túnicas para se proteger do calor, tá? Aqui as dunas, né? Dubai é um ponto turístico muito forte, então como é que eles conseguem? Dubai não chove praticamente nada no ano. É um país deserto, né? Eles mantêm as coisas verdes com a irrigação por baixo. Ó. Aqui são canos que largam a água por baixo nas raízes para manter a grama verde, tá? Então é tudo irrigado. Esse aqui é a Rua do Ouro em Dubai. Isso aqui é tudo ouro, tá? Você vai numa rua, só tem ouro. Daí os sheiks, né, compram ouro para as esposas e elas andam com o turbante e elas não podem nem mostrar, né? Então é cultural, né? Aqui é tudo ouro, né? Ouro branco, enfim. Aqui esse aí vocês já devem ter visto, né? O único hotel 7 estrelas do mundo, tá? Fica construído dentro do mar, tá? Outro hotel tem 13 cavalos maciços, de ouro maciço, né? Na frente do hotel, né? Algo interessante. Daí a gente vê os carros de quem se hospeda lá, né? Então, é outro nível, tá? É outra realidade. Aqui é o deserto, né, de Dubai. Aí você vê os carros ao fundo. A gente foi num campo
como eram antigamente os campos, né, onde que o pessoal se hospedava à noite, né, nos desertos, né, a gente foi lá e viu como é que funcionava. Em Dubai tem o maior jardim florido do mundo e não chove. Para tu ter uma ideia, por essa questão do turismo, né? Então tem algumas imagens, né? Então, de como que é lá, né? Então, enfim, é um aeroporto. Em Dubai também tem o maior shopping do mundo e tem o maior edifício do mundo, né? Que ele tem 800 e poucos metros de altura, tá? Enfim, era mais ou menos isso aí. Não sei se era isso que a expectativa de vocês, né? Peço desculpas pelos entraves aí que deu, enfim, né? Não, mas é isso aí. É bem importante essa imagem, essa leitura real, né, de parte do mundo, né, sobretudo essa parte mais distante para nós, né, mas saber de que o mundo, né, não funciona só que nem Iporã, né, ou seja, Iporã é atípico para eles, e assim como eles são atípicos para nós. Sim. E se a gente analisar assim, bem interessante é o estudo da China. Praticamente o mundo está se voltando, querendo ou não tendo resistência ou não, o mundo está se voltando para a China, até porque fica bem claro da gente entender por que a China tem a segunda maior economia do mundo. A organização, enfim, todo o planejamento, infraestrutura, e mesmo assim, né, todas as imagens que você mostrou, a China é considerada um país não desenvolvido, né? Então, mas eles estão num ritmo de desenvolvimento assim assustador, né? E isso para alguns é preocupante, isso para alguns parece que não conseguem, eles veem, mas não querem ver isso, né? Ou seja, toda a linha, inclusive com a pandemia agora, a gente pode ver que tudo indica que a China vai ser o país referência para o mundo. E essa mudança é uma das mudanças que o mundo está vendo e não quer ver, ou alguns não querem ver, mas é uma questão automática, né? Não tem o que fazer, né? Então, a China tem esse potencial, né, que, né, vai liderar, o mundo vai ser, infelizmente ou felizmente, não tem nem como julgar, né, mas vai ser quase refém, ou a China, no Brasil, por exemplo, a China se instalou em todo o mundo. Nós aqui, Iporã tem mercados da China, né? Então, ela está se espalhando e isso faz com que o país cresça, desenvolva, né, crie estratégias para o mundo, né? Então, eles, na verdade, esse estudo de se preparar, de fazer diferença, fazer diferente, eles desde sempre acho que tiveram isso, e isso faz com que eles sejam, né, tenha essa diferença hoje, né, e com certeza vamos ouvir falar da China como ninguém, né. Então, nesse sentido, né, as suas colocações, né, muito ricas, né, e ao mesmo tempo, assim, reais daquilo que vem a ser a China e a China para o mundo, né. Sim. Então, muito interessante essa questão, por exemplo, agora da pandemia, até você passou um pouco antes do início da pandemia, quase passou lá na região, né, muito próximo onde era a origem, né. Então, toda essa questão, a gente pode ver, hoje se fala numa segunda onda, enfim, as mudanças são grandes e a China, né, ela sabe lidar, a princípio, com a pandemia, diferente do Brasil, diferente que alguns países do mundo, e eles, com certeza, eles estão preocupados com a questão econômica, né, mas eles têm a leitura, assim, muito rápida daquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, né? São muito estrategistas também. Eles são assim, né, que nem o próprio o povo japonês, o próprio coreano também é assim, né, é mesmo de uma mesma cultura, né,
Se o governo diz que tem que ficar em casa, eles ficam em casa, sabe? Então, é por isso que também você tem um controle, você vai passar por uma pandemia de uma forma mais fácil, não tem ninguém querendo burlar alguma coisa, né? A mudança é o povo, certo? A cultura tem que estar no povo. Então, se o governo diz, ó, você tem que fazer uma fila aqui e respeitar, eles vão respeitar, porque essa é a ordem, né? E isso faz com que você consiga dar a volta de uma forma mais rápida, mais organizada, de uma forma mais ágil, né? Porque eles têm certeza, ó, vou liberar agora só de 30 anos para cima para rodar na rua, então só vai andar pessoas de 30 anos para cima. Então, essa é a diferença, né? O que eu vejo também é a questão cultural. Por isso que um país com 7 vezes a nossa população consegue se organizar, que as pessoas respeitam e as pessoas sabem da onde que vai, da onde até onde que é o limite dela, né? Muito assim, tá? Enfim, mas não sei, quero de novo agradecer, né, a oportunidade, né, das pessoas que me convidaram, né, que é a Maria, o Eric, é isso? Isso. E quem mais? A Stephanie. E o E Everton. o Everton. E o Everton. Muito obrigado, né, pelo convite. Peço desculpas de coração pelos acontecimentos que a internet, né, a gente é refém de uma tecnologia, infelizmente, né, mas desculpa, realmente, eu achei que eu estava no melhor lugar e acabou acontecendo que deu queda 2 vezes. Eu peço desculpas, né, isso atrapalhou um pouquinho. Isso aí, faz parte, é E involuntário. estou à disposição, né, qualquer coisa, se puder somar, estamos aí, tá? Eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez por você ter topado participar. E em nome do meu grupo, né, nós estaremos te mandando uma pequena lembrança por ter nos ajudado. Que show! É por internet? Como é que é? Não. Legal. Obrigado, então, de coração, tá? Obrigado de novo pelo convite, tá? Sempre que precisarem, a gente puder contribuir, estamos aí, tá? Mas, assim, em nome da escola também, em nome da educação, a gente quer agradecer, assim, no fundo do coração, Milton, né, por poder compartilhar a sua riqueza, as suas experiências, a sua leitura de mundo. Com certeza, a sociedade e aqueles que podem estar ouvindo esses relatos, né, essa leitura de mundo, ela é importante e nada melhor do que alguém que foi lá, né? Ou seja, tem moral para falar, ou seja, tem o conhecimento vivo, né? Depois ler qualquer complemento fica bem fácil de entender, o sistema da China, como que é na Coreia, ou seja, fica tão fácil entender o conteúdo com esses relatos. Então, muito obrigado de coração mesmo, contribuição fantástica, né, para a educação, para nós podermos entender um pouco melhor daquilo que vem a ser o mundo que nós fizemos parte, né, as mudanças automáticas, as mudanças necessárias, enfim, então tudo isso faz com que, sobretudo, a geração mais nova consiga se preparar também para ajudar a construir um mundo melhor, um mundo mais correto. Então, muito obrigado mesmo. Né, Eu só quero deixar uma dica, né? Diga. Depois que tudo isso aí passar, essa pandemia, isso vai passar, né? Isso é uma questão de momento, né? Viajem bastante. Porque se tem uma coisa que vocês vão levar dessa vida é isso. É esse conhecimento, é essa vivência, ver coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, se não tivesse acontecido essa pandemia, no dia de hoje, eu estaria lá no Vale do Silício, tá? Tinha uma passagem, tudo comprada, já estava tudo certo, para ir olhar lá onde que tem instalada a Google, né, a Apple, enfim, inúmeras empresas, para conhecer essa parte diferente também da tecnologia. Então, se vocês tiverem oportunidade, e nada é impossível, tá? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu jamais imaginei que sairia de Itapiranga, tá? Então, tudo é possível, você tem que colocar metas, né? Estudem bastante, leiam muito, tá? Aprendam o inglês também, que é fundamental. Se vocês querem viajar, eu sempre sou dependente de outra pessoa, porque eu não domino o inglês. Então, a gente sempre é dependente de outra pessoa para ela te conduzir, tu chegar a determinado local.
mas vocês que são novos, né, estão fazendo inglês, aproveitem essa oportunidade. São coisas que a vida, os pais de vocês estão oferecendo para vocês, aproveitem, que vai ajudar muito vocês. Se nós hoje já estamos num mundo globalizado, o de vocês vai ser muito mais. Não vai mais ter distância, sabe? A proximidade, você viajar para uma Alemanha, né, que a gente foi ano passado, a gente pagou R$2.000 a passagem ida e volta. Então, vocês vão ver que vai ter promoções assim de passagem que vocês vão comprar num valor baixíssimo, então tem a oportunidade de viajar. Então, é uma coisa que eu digo de coração, façam. Se vocês um dia tiverem a oportunidade, conheçam o mundo, é o que vocês vão levar dessa vida. Capital, isso tudo é bonito, sim, é bom, mas tu não vai levar junto nada, né? Mas, assim, o fato de eu estar conversando com vocês sobre essa experiência, isso vocês vão ter condições de fazer também com outras pessoas. Isso é o que para mim, é a melhor coisa, né, que a gente pode ter para a vida da gente, né? Enriquece a gente na cultura, no conhecimento, né? Então, essa é uma sugestão que eu dou para vocês. Tenham meta, pelo menos uma viagem internacional vocês têm que fazer, no mínimo, né? Certo? Obrigado, então, de novo, de coração aí, tá? Obrigado, Milton. Obrigado aos alunos. E tudo de bom. Cada um se cuide para que possamos sair o quanto antes dessa situação vivos e bem mais fortes. Com certeza. Obrigado a todos. Um abraço a todos, muita saúde a todo mundo aí, tá? Obrigado igualmente.